O ser humano deve compreender que constantemente a mente humana está produzindo um tipo de pensamento. Ela não consegue ficar sem pensar, ela não consegue parar de pensar. Ela precisa estar a todo momento pensando, ela precisa estar a todo momento produzindo um tipo de falatório interno, um tipo de conversa interna. Olá, eu me chamo Queiroz Batista e nesse momento quero comentar sobre como usamos nossa mente. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que deixe seu like e você que ainda não é inscrito, que se inscreva, contribua para o crescimento desse canal. Saiba que seu like é muito importante para o nosso trabalho. Então a mente, ela está a todo momento produzindo um tipo de pensamento. E esses pensamentos, elas se tornam vozes internas e, consequentemente, ações. As nossas ações são produzidas, na grande maioria, por esse tipo de vozes internas que cada ser humano tem. E somente aquele que é capaz de reconhecer esse falatório interno que a mente tem, que a mente produz em nós, é capaz de produzir uma realidade de acordo com o que ele quer. Porque quando você sabe que a mente está todo momento produzindo um tipo de falatório interno, e na grande maioria esse falatório interno, na grande maioria esse pensamento que ela tem, é pensamentos voltados às ações passadas, é voltado às atitudes passadas que não foram atitude correta, atitude que levaram uma vida de qualidade. Então, quando você sabe disso, que são poucas as pessoas que reconhecem esse tipo de pensamento constante que a mente tem, então quando você sabe disso, você vai produzir a realidade de acordo com o que você quer, controlando os seus pensamentos. E você deve estar sempre no controle, sempre controlando sua mente para que ela venha pensar somente de acordo com o que você quer. Por isso que existe diferença. Existe aqueles que vencem e aqueles que vivem uma vida de fracasso. Porque aqueles que vencem reconhecem que tudo parte da imaginação, tudo parte da mente. E quando ele sabe que tudo parte da mente, tudo ele parte daquilo que ele imagina, eles passam a criar pensamentos novos, pensamento de abundância, pensamento de prosperidade. Já aqueles que estão vivendo uma vida de fracasso, não têm esse conhecimento e vão estar repetindo a mesma coisa, vão estar repetindo os mesmos pensamentos e, consequentemente, as mesmas ações. O homem tem em torno de 60 a 70 mil pensamentos diários. A todo momento ele está pensando, a todo instante ele está vindo em sua mente tipo de pensamentos. E desses 100% desses pensamentos que passa a ter em sua mente, 90% deles são repetitivos. Pensamentos que eles tiveram antes e continuam repetindo esses mesmos pensamentos. Por isso que a realidade das pessoas sempre são as mesmas. Saiba disso. Quando você sabe disso, você cria novos pensamentos, você cria novas atitudes. Porque a mente ela vai tentar controlar você. Quando ela começa a pensar de uma forma aleatória e você não tem esse controle sobre esses pensamentos que vêm da sua mente, você vai estar criando a mesma realidade. O seu passado volta a se repetir em sua vida. Você deve ter o controle daquilo que você coloca na sua mente. Porque se você não faz isso, você vai produzir a mesma realidade. Por isso é preciso que você saiba que sua mente, ela todo instante ela está tagarelando, todo instante ela está colocando vozes no seu interior. E com isso você está realizando aquilo que ela está sugerindo para você. Mas quando você tem o controle da mente, quando você tem o controle do que você pensa, você vai produzir a realidade, você vai produzir a riqueza que você quer, porque tudo parte da mente, tudo parte daquilo que sentimos, tudo parte daquilo que acreditamos. Silencie sua mente, silencie seus pensamentos e coloque somente pensamentos que você quer para a sua vida, porque quando você faz isso, você vai criar uma nova realidade, vai criar uma nova forma de viver. Observe esse falatório, passe a observar os seus pensamentos, porque quando você observa os seus pensamentos, você não está se identificando com a mente. Quando você não se identifica com a mente, você vai produzir a sua realidade de acordo com o verdadeiro eu interior. Se você quer viver uma vida próspera, se você quer viver uma vida de abundância, você deve ter totalmente o controle do que você pensa, do que você coloca como verdade em sua vida. Então, se você quer mudança, se você quer alterar a sua realidade, saiba que você pode mudar a sua realidade. E reconheça constantemente esse falatório. Observe os seus pensamentos. Quando você observa os seus pensamentos, você vai simplesmente saber o que está pensando. Quando você sabe o que você está pensando,
você vai criar a realidade, você vai criar uma vida de abundância, uma vida de riqueza, porque toda riqueza, toda abundância parte do pensamento. Tudo que o homem fez, tudo que o homem fez, tudo que o homem cria, primeiro ele cria na mente. Só posteriormente ele vai se transformar em realidade. Mas se você não tem esse hábito de observar seus pensamentos, você está se identificando com o ego. E quando você permite que a mente produza a sua realidade passa, na grande maioria, a ser a realidade que você não escolheu para si. Então, escolha a sua realidade observando os seus pensamentos. Quando você observa os seus pensamentos, você se liberta dos pensamentos negativos, você liberta desse falatório que a mente está a todo momento lhe colocando. Porque a mente, ela vai a todo instante, ela vai estar produzindo esse pensamento. Você deve saber que para viver uma vida de abundância, primeiro você tem que viver uma vida de abundância na sua mente. Porque a riqueza, ela parte do que nós imaginamos, ela parte daquilo que nós sentimos. Você pode, qualquer ser humano pode alterar a sua realidade, sair da vida que está, sair da dificuldade que se encontra, para viver uma vida próspera, para viver uma vida de abundância. Eu posso, você pode, porque nós temos em nós a presença do Criador. Você tem em si a centelha divina. Saiba que você deve deixar que essa centelha divina governe a sua vida e não a mente. Quando você deixa a mente governar através desse falatório interno, através desse pensamento constante, quem está criando a sua realidade é o ego. O ego está criando a realidade que ele quer, mas você não deve viver de acordo com o ego. Você deve viver de acordo com a centelha divina, de acordo com o eu interior. Então, produza a sua vida de acordo com aquilo que você acha melhor para si. Tenha bons pensamentos, mas para que eu tenha bons pensamentos, é preciso que eu também observe o que eu estou pensando, observe o falatório que minha mente está criando, porque a mente ela vai estar criando, ou melhor, ela vai estar repetindo os mesmos pensamentos do passado. E com isso eu vou estar produzindo a mesma realidade. Então, produza a realidade diferente, criando novos pensamentos, criando novos sentimentos. Eu vou criar sentimento diferente a partir do momento que eu crio também pensamento diferente. Então, porque a mente ela está programada para viver a mesma vida do passado. Você deve alterar essa programação, porque se você deixa de forma aleatória, ela vai repetir o passado. Com isso, não se pode viver uma vida plena, uma vida completa, se você ainda continua sendo dominado pela mente. Se você continua sendo dominado por essa voz interna, vozes que estão colocando sempre os mesmos pensamentos, fazendo com que você tenha as mesmas atitudes. Então saiba que você deve romper definitivamente com esses pensamentos negativos, com esses pensamentos passado e produzir uma vida diferente, produzir uma realidade diferente. Se eu quero viver uma vida de riqueza, uma vida de abundância, eu devo alterar aquilo que eu sinto. Por exemplo, no livro A Ciência de Ficar Rico, vai dizer que existem certas leis que governam o processo de enriquecimento. Segundo o próprio livro, para que eu possa dominar esse processo de enriquecimento, eu devo também alterar meus pensamentos, eu devo alterar aquela forma de pensar, aquela forma de sentir. Se eu continuo tendo o mesmo processo, continuo sentindo o mesmo pensamento, eu vou produzir a mesma vida que eu tenho. Porque a mente abomina o desconhecido, ela não aceita que você venha produzir algo diferente, você venha pensar em um novo tipo de pensamento. Porque para a mente, qualquer pensamento novo, qualquer atitude nova é arriscado. Ela vai fazer com que você se convença de que tudo que é novo é arriscado, tudo aquilo que é novidade para a mente é arriscado para você. Então você deve se libertar desse tipo de pensamento, você deve se libertar desse controle mental para que você possa verdadeiramente viver a abundância, verdadeiramente possa viver a riqueza. Então, se você quer ser rico, se você quer viver uma vida de riqueza, uma vida de prosperidade, mas se você continua alimentando os mesmos pensamentos, tendo a sua mente voltada para o passado, voltado para aquele tipo de pensamento que ela teve no passado e quer repetir em sua vida para que você tenha o mesmo futuro, você não vai conseguir ter essa vida próspera, você não vai conseguir viver uma vida verdadeiramente abundância. Mostre para a sua mente que você é verdadeiramente o dominador dela, que o ego não é quem lhe governa, mas sim a sua vida é baseada no eu interior, é baseada na centelha divina que existe em você. Pois nós não podemos ter pensamento de riqueza, nós não podemos ter pensamento de uma vida melhor, de uma vida de qualidade, se eu ainda estou dando atenção para a tagarelice da minha mente.
se eu continuo dando atenção para a voz interna que existe dentro de mim. Se liberte dessa voz interna. Você pode perguntar, mas como é que eu faço para me libertar dessas vozes internas? Se liberte voltando para o presente. Dê atenção ao presente. Se você está vivendo o pensamento do passado, comece a focalizar totalmente no presente. Quando você está no presente, você não tem pensamento, você não está com pensamento nem no futuro, que o futuro vai trazer ansiedade, vai trazer um certo tipo de problema, que é a ansiedade, nem no passado, que vai fazer também com que você tenha repetição do passado, e esse passado vai trazer problema para você, vai trazer sofrimento. Para que você possa se libertar da tagarelice, da voz interna, é estar no presente, é prestar atenção na sua respiração. Quando você se liberta desse passado, quando você se liberta da ansiedade do futuro, aí é a hora de você colocar na sua mente o pensamento que você quer. Coloque pensamento de riqueza, coloque pensamento de abundância. E você vai passar a viver uma vida próspera, uma vida rica. Porque só assim você vai dominar o processo, só assim você vai compreender as leis que governam o processo de enriquecimento. Se eu quero me tornar rico, eu tenho que entender as leis que governam o processo de enriquecimento. Mas como é que eu entendo? É me libertando dos pensamentos repetitivos, me libertando da programação mental que foi programada ao longo da minha vida e passando a ter um novo tipo de programação, passando a ter um novo tipo de pensamentos, pensamento voltado para a riqueza, pensamento voltado para uma vida próspera, para uma vida de abundância. Eu sou aquilo que eu penso, eu sou aquilo que eu sinto. Se eu penso riqueza, eu passo a sentir riqueza. E, consequentemente, as minhas ações são ações voltadas para um processo de prosperidade, para um processo de abundância. Então, você cria a sua realidade. Mas antes, saiba que você deve remover todo e qualquer tipo de pensamento aleatório. A tagarelice da sua mente. Você deve remover essa voz interna que existe dentro de você, dizendo que você não pode, que você não é capaz. Saiba que você é capaz de viver a vida que você escolher para si. Você tem a presença do Deus Criador dentro de você. E com isso, isso lhe dá a possibilidade de viver a vida que você busca para viver. Que você cocria a sua realidade. Mas para criar a sua realidade de acordo com o que você quer, você deve saber o que está pensando para que você possa ter sentimento agradável e esse sentimento venha criar, na verdade, a realidade que você busca.